Fala meus caros Winchesters, Turu e mousse de maracujá. Blade é uma baita franquia de filmes de vampiro que hoje em dia infelizmente não tem seu devido reconhecimento em outros canais, mas o Momento Séries veio aqui para resolver esses problemas, pois o que os outros canais não fazem eu vou lá e faço para vocês. Os vampiros do verso de Blade não são nada de brincadeira, os caras são fortes o suficiente para destruírem um pilar de concreto puro com um único golpe, então esses caras são peso pesado. Porém vocês alguma vez já se perguntaram quais são os caras mais fodas de toda a obra? Para responder essa pergunta, hoje eu vim aqui lhes trazer o meu ranking dos 10 personagens mais fortes do verso Blade. Se você queria ver uma lista dessa sobre a obra Blade, já deixem o gostei aí no vídeo, pois me ajuda muito, e ajuda a vocês também, pois quanto mais gostei eu trago mais vídeo sobre tal assunto para vocês. Chega de enrolação, fica bem confortável aí no seu sofá, pega sua pipoca amanteigada, e não esquece o cafezinho gostoso, e vamos para a lista, pois o que anda de dia está vindo aí. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Abrindo a nossa lista, na 10ª colocação eu deixo a personagem cujo nome não sei, porém irei chamá-la de Menina das Artes Marciais. Ela que é uma vampira de sangue e uma criança é, pelo menos ao meu ponto de vista, um dos vampiros mais habilidosos de toda a franquia Blade. Ela é extremamente habilidosa no combate físico, pois a mesma lutou contra o próprio Blade, acertando golpes no mesmo, porém foi derrotada por ele. Mesmo sendo criança ela é muito forte e ágil, e conseguiria assim derrotar vampiros comuns mais velhos que ela. Porém por falta de informações eu não falarei muito dela, pois ela só apareceu no primeiro filme e depois disso sumiu, só lembrando que ela não foi morta pelo Blade, então possivelmente ela pode retornar em algum outro novo filme do Blade, mas por enquanto, a 10ª posição está de bom tamanho para essa criança. E em 9º lugar o vampiro bombado, Jarko Grimold. Jarko é um vampiro de mais ou menos 1,90 m que aparenta pesar mais de 60 quilos. Não sei ao certo o peso desse cara, porém ele é muito forte para um vampiro comum. Seu tamanho, peso e força física são bem mais elevados que a de um vampiro comum, o que deixa ele muito mais poderoso. Em suas presas esse cara possui uma espécie de aparelho de metal que servem para deixar a mordida dele ainda mais potente. Ele realizou um combate muito foda contra o Hannibal King, e nessa luta nós vimos o quão casca grossa esse gigante era. Mesmo tendo seu braço quebrado, ele ficou rindo e depois de alguns segundos deu um jeito de colocar o osso no lugar para continuar no combate. Ele é resistente o suficiente para conseguir se manter vivo mesmo coberto de uma substância tóxica para um vampiro comum. Esse cara teve um dos olhos furados durante o filme, mas isso não teve o menor efeito nele. Esse vampiro aqui é muito casca grossa, e seu lugar nessa lista é mais que merecido. Em 8º lugar temos o Abraham Whistler. Whistler é um velho barra pesada que foi tipo um pai pro Blade, ele foi quem treinou o Blade durante toda a sua vida, e foi quem tornou o mesmo no maior caçador de vampiros da Marvel. O Whistler pode ser velho, mas mesmo assim ele é muito experiente e inteligente. Mesmo sendo velho, ele já sobreviveu a ataques, já até voltou da morte mais de uma vez nos filmes. Muitos podem considerar ele fraco, mas comigo é diferente. Ele foi um mestre do Blade, foi ele quem ensinou tudo que o Blade sabe hoje em dia. Ele também tem conhecimento sobre vários tipos de vampiros, quem são os alfas de cada grupo, como matar cada um deles. Ele também é quem faz as armas do Blade, ou seja, esse velhote não é brincadeira. O Whistler é muito habilidoso sim, e seu lugar nessa lista é mais que merecido. Em 7º lugar não teremos só um personagem em específico, mas uma espécie inteira, os vampiros Nomak. Os vampiros Nomak só por estarem nessa lista já dá pra ter uma noção do quão poderosos e perigosos eles são. Esses caras além de serem ainda mais fortes do que vampiros comuns, eles são muito mais perigosos quando atacam em bando. Só um desses caras é um problema gigantesco para o grupo de caçadores mais bem treinados.
Mas quando atacam em bando, eles são basicamente uma calamidade natural. Escapar dos ataques dessas coisas é quase impossível. Só o Blade mesmo que conseguiu encarar um bando inteiro sozinho e saiu vivo. A característica principal desses monstros são as presas. Para identificar um vampiro desses não é muito difícil, pois eles têm uma aparência idêntica àquele Drácula de 1900 e bolinha, mas eles possuem uma cicatriz que levam do lábio inferior até o final do pescoço, e quando atacam eles abrem essa cicatriz, demonstrando ser um monstro horrendo. Como eu disse antes, só um desses caras pode causar um estrago de proporções inimagináveis, e lutar contra um deles desarmado é morte garantida para qualquer um. Então, eles merecem estar nessa lista. Em sexto lugar, um dos personagens mais habilidosos da franquia, Hannibal King. O King era um vampiro que, após ser curado disso, ele ainda detinha de seus poderes vampíricos como super força e velocidade consideravelmente alta. Ele é um dos mais habilidosos caçadores de toda a obra, sendo extremamente eficiente com armas de fogo, armas brancas, e no combate físico. Ele na sua luta contra o Jarko Grimold foi bem eficiente, pois ele se manteve muito bem, mesmo tomando uma surra. E ele também conseguiu derrotar o próprio Jarko, então de fraco o King não tem nada. Hannibal também tem um vigor físico muito elevado, pois mesmo sendo capturado e torturado, e mesmo depois lutando contra alguns vampiros e o próprio Jarko, o cara conseguiu lutar muito bem. Suas habilidades são extremamente elevadas, pois o mesmo pode matar vampiros comuns como se não fosse nada. Esse cara é um verdadeiro monstro, e não poderia ficar de fora dessa lista. Chegamos ao nosso quinto lugar, e nele temos a Abigail Whistler. Já deu para reconhecer o sobrenome dessa mina, ela é a filha do próprio Abraham Whistler, sendo ela uma das caçadoras de vampiro femininas mais perfeitas dessa obra. Ela, na minha opinião, é muito mais habilidosa que o Hannibal King, estando ali próxima ao nível de Blade. Como o próprio King, ela é extremamente eficiente com armas de fogo ou armas brancas, mas seu foco principal é o arco, sendo muito habilidosa com o mesmo. Sua maestria marcial é absurda, ela pode lutar contra vampiros que destroem pilares de concreto na maior facilidade. Vampiros comuns para ela são o mesmo que nada, pois a mesma mata vários vampiros no filme com a maior facilidade. Ela também detém de um alto conhecimento sobre vampiros ou até mesmo medicamentos capazes de tirar a vida dessas criaturas. Para uma humana comum, ela é muito forte fisicamente, e suas habilidades são tão elevadas que a mesma luta usando fones de ouvido tocando um rock pesadão, e tudo isso na maior tranquilidade. Essa mulher não é brincadeira, ela pode sim ser um extremo problema para qualquer personagem dessa lista se bobearem. Agora em quarto lugar, um dos vampiros mais casca-grossa de todos, Jared Nomak. Nomak, como é mais conhecido, é um baita vampirão extremamente poderoso que foi o vilão principal do segundo filme da franquia. Esse cara é um vampiro da mesma espécie que os vampiros da nossa sétima colocação, porém ele demonstrou ser o mais forte e perigoso de todos. O cara tinha potencial suficiente para bater de frente com o Blade logo após o próprio beber sangue humano, ou seja, esse cara não é pouca coisa. Antes dessa batalha, o Nomak havia matado todos os soldados vampiros da corporação onde o Blade estava, e eles eram soldados vampiros altamente treinados e armados, e o cara sozinho matou geral e bebeu o sangue de todo mundo, só ficando cada vez mais poderoso. Em sua luta contra o Blade, o Nomak deu uma baita surra no protagonista, destruindo alguns construtos do local como se fossem papel. O combate contra o Blade foi bem equilibrado, porém com o Nomak tendo uma certa vantagem durante o confronto, e só lembrando que na luta o Blade tinha bebido sangue humano, e para quem já viu o Blade quando bebe sangue, sabe o quão poderoso ele fica. Enfim, esse cara também muito resistente, pois mesmo resistiu a uma arma que era capaz de explodir as cabeças de vampiros normais com um simples corte, e o cara levou mais de um corte dessas armas pelo próprio Blade e ele não morreu. Ele é realmente sinistro. Infelizmente ele não está numa posição mais acima, pois os próximos são ainda mais fortes que ele. Agora as coisas sobem de nível. Em terceiro lugar, Deacon Frost.
Frost é um vampiro marrento que eu odeio profundamente, e ele foi o principal vilão do primeiro filme da franquia. Ele antes era um vampiro comum como qualquer outro, porém o que o coloca na quarta colocação de nossa lista é sua nova forma que eu carinhosamente apelidei de Deus do Sangue, cujo nome real é La Magra, o Deus dos Vampiros. Nessa sua transformação, o Frost ganha poderes além da compreensão, e passa a dominar por completo o controle de seu próprio sangue, dando a ele a capacidade de manipular o sangue para se regenerar muito mais rápido que antes, ou seja, se o cara perde um membro do corpo, em menos de 10 segundos o membro está regenerado por completo, e ele também pode manipular o sangue para lhe dar mais força física. Essa habilidade é de longe uma das mais roubadas, pois além de ter sua longevidade, ou seja, imortalidade ao tempo, ele detém de uma regeneração quase que absoluta. Nessa forma, todos os seus atributos físicos aumentam a um nível extraordinário, o que deixam ele como um dos seres mais absurdos de toda a obra Blade, óbvio que somente citando a franquia de filmes. O Frost é um personagem bem pesada, porém ele foi derrotado bem rápido. Enfim, se vocês quiserem eu posso até trazer veja como foi da luta do Frost contra o Blade. Mas sua posição aqui nessa lista é mais que merecida. Indo agora para o nosso segundo lugar, o Conde Drácula. Sem dúvidas o vampiro mais poderoso que apareceu nos filmes. Esse é de longe mais poderoso que qualquer vampiro dessa lista. O cara quase matou o Blade, então isso já prova que ele é muito poderoso. Ele é mais conhecido como o Rei dos Vampiros, e pai de todos eles como na maioria das histórias. Sua força está além de qualquer vampiro. Ele é extremamente resistente, e tem uma regeneração acelerada surreal. Sua maestria com a espada é monstra, pois ele demonstrou ser muito habilidoso na sua luta contra o Blade. Ele também possui uma transformação que aumenta muito todas as suas habilidades de vampiro, deixando ele ainda mais poderoso que sua forma base. Ele deu uma luta extremamente difícil para o próprio Blade, quase matando no processo, porém ele foi morto pelo mesmo. Mas isso não nega o fato de que ele foi sem dúvidas o maior vampiro que apareceu na franquia. Portanto, o segundo lugar nessa lista é mais que merecido para o Rei dos Vampiros. E em primeiríssimo lugar, vocês esperaram por ele e aqui está, Blade, o que anda de dia. É inegável que ele foi sim o personagem mais poderoso da obra inteira. O Blade, para quem não sabe, é um híbrido de humano e vampiro. Quando ele nasceu, sua mãe havia sido mordida por um vampiro, e logo em seguida ela entrou em trabalho de parto. Por esse motivo o Blade é chamado de o que anda de dia, pois todos os vampiros sabem que ele é um vampiro, mas também um humano. Sendo metade vampiro, o Blade possui todas as habilidades de um vampiro de sua obra, mas que são despertadas por completo após ele ingerir sangue humano. Quando ele bebe sangue humano, ele passa por cima de todo e qualquer vampiro que aparece em sua frente, e poucos são capazes de bater de frente com ele nessa forma. Já sua parte humana permite que ele seja imune à luz do sol, alho ou prata. O que torna ele um personagem imbatível em todos os sentidos. Ele também é extremamente habilidoso no combate físico e na espada, deixando ele como um guerreiro perfeito, e só lembrando que tudo isso entra em uma escala maior ainda quando ele ingere sangue humano. Ele já derrotou o Frost, derrotou o Nomak, derrotou o Drácula, e matou hordas inteiras de vampiros sozinho. Então, é mais que merecido ele estar ocupando o primeiro lugar dessa lista. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Comentem aí o que acharam do vídeo, e se vocês concordam comigo sobre esse ranking, faltou algum personagem aqui, comente aí que irei ler e responder a todos. Deixem o gostei no vídeo se curtiram, isso ajuda muito na divulgação do canal, e me motiva a trazer mais e mais vídeos de personagens, filmes ou séries. Se inscrevam pois também me ajuda muito, e ter você inscrito aqui é o melhor presente que eu recebo. Se inscrevam aí para ajudar. Compartilhem o canal com amigos para aumentarmos a nossa família Winchester, e ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos como estes aqui no canal. Bom pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fui!